A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma de nossas videoaulas. Eu quero começar a tratar um assunto a respeito dos obreiros dos dias atuais, os obreiros que, a grande maioria dos obreiros que estão ingressando no ministério hoje, não são obreiros preparados. Eles têm grandes obras, são dedicados, são esforçados, mas não estão tendo uma preparação adequada para estarem ministrando ou até mesmo para superarem dificuldades que surgirão futuramente no seu ministério. Então eu quero começar a tratar a respeito desse assunto sobre os obreiros. O tema dessa aula de hoje é a posição do obreiro, a luta do obreiro e o esforço do obreiro trará recompensa. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo do 1 ao 13. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem salvação, que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Versículo número 1, Paulo vai falar com Timóteo, Paulo vai começar a instruir a Timóteo acerca da obra dentro da igreja, acerca da grande luta que um obreiro sofre, da trajetória de um obreiro, do fruto do seu trabalho. Então, Paulo vai começar a falar com Timóteo, e ele vai começar a falar dessa seguinte maneira. Ele fala assim: Timóteo, você tem que se fortificar na graça que há em Cristo. Você tem que se tornar participante dessa graça. Você tem que se fortalecer nela, porque existem outras graças libertinas que não estão em Cristo, e essas graças estão invadindo a igreja, estão tomando os altares, e elas estão se tornando padrões de doutrina, Timóteo. E o obreiro tem dever de conhecer a sã doutrina e a graça de Cristo e se fortificar nela. O obreiro que não conhece a doutrina, ele trilha caminhos que não são os caminhos que levam para o céu. Ele até mesmo se engana, achando que está no caminho correto, mas está na contramão do evangelho, porque se deixou levar por graças libertinas, por não conhecer a sã doutrina. Então, Paulo começa chamando a atenção de Timóteo, falando: Timóteo, fortifica-te na graça, conheça a sã doutrina, aprenda dela, para que você não ande por caminho errado. No segundo versículo ele fala assim: o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos,
para também ensinarem a outros. Paulo vai revelar algo profundo aqui. Ele vai revelar que todos os seus ensinos são comprovados por testemunhas. Paulo vai mostrar que os ensinos dele estão padronizados e esses ensinamentos que ele está dando para Timóteo devem ser transmitidos a homens fiéis. Qual é a nossa posição como obreiros? A nossa posição como obreiro é descobrir novos obreiros, é discipular esses novos obreiros, é ensinar esses novos obreiros com idoneidade e mostrar a eles que eles devem trabalhar na obra e em sua vida eles têm que ser como mestres. Eles têm que suportar as guerras como um soldado, sem nunca desistir dessas guerras até que a vitória seja alcançada. O trabalho desses obreiros ele pode ser duro como o trabalho de um lavrador, mas eles têm que entender que um dia a grande colheita virá e ele tem que mostrar a esses novos obreiros que eles são os futuros mestres, que eles têm que combater a batalha presente sem se esquecer da abundante colheita que vão ter no tribunal de Cristo. Então Paulo vai começar a falar a respeito disso com Timóteo, que a obrigação de um obreiro é ensinar novos obreiros, é encontrar novos obreiros, é ter ensinamentos padronizados, é seguir o padrão da sã doutrina do Evangelho. Versículo 3 ele fala da seguinte maneira: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus. Nesse verso, ele vai começar a mostrar a paciência do mestre. Pergunta para mim por quê? Porque o mestre, ele sabe qual é a hora certa dele agir. Ele sabe suportar as adversidades sem se enfraquecer, sem se render à guerra. Ele sabe a hora certa de se expressar, a hora certa de falar. Ele sabe ter a constância do soldado, a esperança do lavrador que lavrou a terra num trabalho árduo, mas que ainda não viu o seu fruto. A nossa obra, a obra do obreiro, ela é dessa maneira. Ela é como a guerra que o soldado luta. Se o soldado desistir dessa guerra, se ele lutar 4 anos e desistir da guerra no 4º ano, toda a sua luta foi em vão. Todo o seu esforço foi em vão. Por quê? Porque ele lutou e não alcançou o seu objetivo. Se o lavrador não tiver a paciência do mestre, ele nunca vai ver o fruto do seu trabalho. Porque ele vai arar toda a terra, ele vai trabalhar essa terra com suor, com lágrima, debaixo do sol quente. O sol batendo nas suas costas e ele está ali, lavrando a terra, jogando a semente, e de repente acaba o tempo de cultivo da terra, ele vai olhar e não vai ver essa semente crescer. E vão se passar meses, essa semente vai começar, ela vai morrer, e ela vai começar a aparecer uma pequena planta, até que ela se transforme em árvore, até que ela dê fruto. Vão se passar vários anos. Só lá para o 4º ano que ele vai começar a colher o fruto dessa árvore. Então, se ele não tiver a paciência do mestre, ele vai desistir antes de ver o fruto do seu trabalho. Então, Paulo, é muito lindo isso aqui, irmão, é muito lindo isso aqui. O obreiro tem que ter consciência disso aqui. O fruto do seu trabalho não é da noite para o dia. O reconhecimento do seu trabalho não vai vir no dia seguinte. Vai demorar. Mas ele não pode desistir, porque se ele desistir, todo o trabalho que ele teve de arar aquela terra como lavrador vai ser em vão.
todo o trabalho que ele teve na guerra, lutando como um bom soldado, vai ser em vão. Então não adianta você ser como lavrador, ser como soldado, mas não ter a paciência do mestre. Você tem que saber esperar, porque se você tiver a paciência do mestre, você vai ver o fruto do seu trabalho. Aleluia! E ele continua dizendo, versículo 4, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aqui, nesse versículo, está a constância do soldado. Qual que é a constância do soldado? Primeiro, ele sabe suportar as adversidades. O soldado, quando está numa guerra, ele sabe passar fome, ele sabe vencer a fome, vencer a sede, mas ele não perde o seu alvo, ele não perde o seu objetivo, ele não para de guerrear enquanto ele não vê a vitória. Essa tem que ser a nossa constância no reino de Deus. Por mais que a luta seja grande, que a adversidade seja grande, por mais que o inimigo tenha se levantado contra a sua vida, você não pode parar. Você não pode parar, você tem que ter essa constância. Você tem que ser como o soldado. O soldado sabe suportar as adversidades. Segundo ponto que o soldado tem, segundo ponto da revelação acerca da constância do soldado, ele não aceita sofrimento sem objetivo. O que é aceitar sofrimento sem objetivo? É você lutar por uma causa 10 anos, não ver a sua vitória e desistir dela. Você sofreu 10 anos sem objetivo nenhum. Você perdeu a batalha, só sofreu e não viu o fruto da sua obra, da sua luta, porque você desistiu. Então, o bom soldado, a constância do soldado, ela está em não aceitar sofrimento sem objetivo. Se você sabe que você não vai conseguir, então nem tente. Mas se você tem certeza que você vai conseguir, vá até o fim, por mais difícil que esteja, porque você vai ver o resultado da sua luta. Terceiro ponto da constância do soldado, ele agrada seu general. Irmão, isso aqui é muito profundo, e eu sei que tem pessoas que nem vão gostar do que eu vou falar agora. Olha o que está escrito: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Nós temos um general. Quem é o nosso general? Jesus. Se eu não agradar o meu general, eu não presto para estar nesse exército. Eu não sirvo para estar nesse exército. Qual é a postura, a nossa postura como obreiro? Será que é priorizar um evangelho camuflado? Um evangelho distorcido, que agrada o ego das pessoas, ou falar a verdade, ou ensinar a verdade? Quando nós distorcemos a palavra para agradar o ouvido dos nossos ouvintes, será que estamos agradando o nosso general? Ou então, até mesmo quando a nossa postura na rua não é a mesma que temos dentro da igreja, será que estamos agradando o nosso general? Nós temos um general, nós temos alguém que está acima de nós, e nós temos que agradar o nosso general. Nós temos que viver de acordo com as suas leis, de acordo com as suas regras. Não adianta você suportar as adversidades, não adianta você ter a paciência do mestre e não agradar seu general. Nós temos que ter uma vida em santidade. Santidade não é para o céu, não. Santidade é para a terra. É para ser começada aqui. Nós vamos viver em santidade no céu, mas nós temos que começar a viver em santidade aqui. Não é só lá em cima. Tudo começa aqui. Então temos que agradar o nosso general, viver de acordo com a sua palavra, com os seus ensinamentos, de acordo com a sã doutrina. Chega desse evangelho distorcido, esse evangelho pobre que está sendo ministrado hoje. O evangelho tem riquezas
profundas para a nossa vida. Basta conhecermos a sã doutrina. Quarto tópico da constância do soldado: não se envolve em negócios que distraia a sua missão. Eu tenho uma missão, eu tenho um objetivo. Eu não posso perder tempo. Eu não posso me distrair com negócios que vai atrapalhar a minha missão. Quando ele fala que ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, ele está falando assim: ninguém que entra nesse exército, ninguém que pega essa causa, essa guerra para guerrear, perde tempo com o negócio dessa vida. Ninguém que entra nisso perde tempo com discussão, perde tempo com disse-me-disse, perde tempo com fofoca, perde tempo com inveja. Isso é tudo perca de tempo. Você tem uma obra foi confiada nas suas mãos. Então, foque naquilo que Deus te deu para fazer. Se você foi chamado para ser um mestre, use esse seu chamado, ensine. Se você foi chamado para ser um pastor, pastoreie. Se você foi chamado para ser um evangelista, vai evangelizar. Se você foi chamado para ser um profeta, vai profetizar. Não perca tempo. Se você não tem chamado para ser pastor, se você tem chamado para ser evangelista, não perca tempo pastoreando, vai evangelizar. Se coloque no seu lugar. É perca de tempo você tentar investir em algo que você não foi chamado e não tem dom para isso. Deus te deu um dom, Ele te colocou, Ele te predestinou, Ele traçou para você um destino na obra dEle. Então, faça aquilo para qual você foi chamado e faça bem feito. Não perca tempo. Não fique se envolvendo com coisas que vão tomar o seu tempo. Porque o tempo não para, o tempo passa. E o tempo vai passar e você não vai conseguir fazer aquilo para qual você foi chamado. Versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Esse versículo aqui, ele vai revelar algo muito tremendo aqui. Ele vai revelar a missão do atleta. Qual é a missão do atleta? É competição. Ele tem que ser competitivo, ele tem que competir. Mas não é competir com outro obreiro que está do meu lado. Não é competir com o pastor da outra igreja, da outra denominação, como nós vemos por aí, um pastor competindo com outro. Não é o nosso chamado. Nós fomos chamados para competir sim, mas competir contra o cansaço, competir contra a inveja, competir contra as calúnias, contra o desânimo. Nós temos que estar focados nessa competição. Porque se tem uma coisa que está parando os obreiros hoje, é o cansaço. Obreiros cansados. São as calúnias que muitas das vezes são geradas por inveja. A pessoa não tem o mesmo chamado que você, ou até mesmo tem o mesmo chamado que você, mas não se dedica como você se dedica. E tem inveja do que Deus faz na sua vida. E começa a inventar coisas a seu respeito. Então, a nossa competição é contra isso. Não é contra o obreiro que está do nosso lado. Como eu tenho visto em vários lugares, um obreiro querendo pregar melhor do que o outro. Um obreiro com inveja do outro e não deixa esse outro ministrar, porque se o outro ministrar, vai ministrar melhor do que ele. Para com isso. Para com isso. Nós temos que competir contra o cansaço, contra o desânimo, que tem vencido muitos obreiros. Eu tenho visto muitos obreiros cansados, que estão abrindo mão do seu chamado da sua obra, porque estão cansados, desanimados.
Então, se o atleta ele parar no meio da competição, ele vai perder. Mas se ele for até o fim e lutar, ele vai ser um dos vitoriosos. Qual a missão do atleta? Lutar pelo prêmio. Nós temos um prêmio. E o nosso prêmio não é aqui na terra. O nosso prêmio não é dinheiro ou fama. O nosso prêmio é receber uma coroa. O nosso prêmio é alcançar a coroa da vida. A coroa da vida é o nosso prêmio. Muitas das vezes nós não somos reconhecidos, mas nós temos que entender uma coisa, que toda a nossa obra vai ser recompensada. 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. No tribunal de Cristo, irmão, Ele vai te recompensar por tudo. Então não fique correndo atrás de recompensa terrena. Eu não estou nem aí se vão me recompensar pelo meu trabalho aqui na terra ou se não vão. Se vão me reconhecer pelo meu trabalho aqui na terra ou se não vão. Eu sei que o meu trabalho vai ser reconhecido no tribunal de Cristo. É para Ele que eu trabalho. É para Ele que eu milito. É para Ele que eu guerreio. É bom ser reconhecido? É bom. É gostoso quando somos reconhecidos. Mas se isso não acontecer, não se entristeça. Não pare a sua obra por causa disso. O nosso reconhecimento, a nossa recompensa, nos será entregue no tribunal de Cristo. Glória a Deus. Todo aquele trabalho que você fez, que o homem desprezou, ou até mesmo por inveja, ele não divulgou, tudo isso vai ser recompensado, meu irmão. Tudo isso, Jesus vai te dar recompensa por isso. Por cada obra que você fez, por cada vez que você saiu para evangelizar, que você saiu para visitar, para aconselhar, que você saiu atrás da noiva, atrás das pessoas que fazem parte da noiva do Cordeiro, por cada vez que você ministrou uma palavra para essas pessoas e ninguém viu, Jesus vai te recompensar por tudo, por toda boa obra. Então não se preocupe se o reconhecimento do homem não está vindo. Faça a sua parte. O terceiro tópico da missão do atleta aqui, ele fala assim, se não militar, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Nós temos que conhecer as regras, saber as regras e andar com legitimidade. Por quê? Porque o que anda em falsidade, ele vai ser descoberto e vai ser envergonhado. Ele não vai receber coroa por causa da sua falsidade. Ele não vai ser reconhecido por causa da sua falsidade. Ele pode até ser reconhecido. Ele pode até alcançar lugares altos. Mas a sua falsidade vai ser revelada. Mas o que anda em legitimidade, ele vai alcançar o pódio e vai receber a coroa, e a sua obra, toda a sua obra, ela vai ser confirmada. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. O lavrador, ele combate a terra, ele lavra a terra, ele ara a terra, ele aduba. E assim tem que ser o obreiro. O obreiro tem que trabalhar como lavrador. Mas o obreiro, ele vai ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Toda a terra, ela tem as raízes ruins.
O lavrador tem que tirar isso dessas terras para poder plantar a semente. E o obreiro tem que fazer esse mesmo trabalho. Ele tem que arar a terra. Ele tem que encontrar novos obreiros, começar a arar essas terras, começar a arrancar essas raízes ruins, adubar essa terra para ser uma terra produtiva e lançar semente sobre essa terra. Mas aí ele vai ver o seu fruto. Mas tem um grande problema aqui. Qual o problema que é esse? Tem muitos obreiros que entendem a primeira parte. Ele ara a terra, ele aduba, ele encontra novos obreiros, ele prepara. E quando esses novos obreiros começam a se destacar, ele tampa esse obreiro e não mostra para ninguém. Ele sente inveja desse obreiro e quer derrubar esse obreiro. E ele está perdendo nessa hora ele está perdendo o fruto do seu trabalho. Pergunta para mim por quê? Porque tudo que esse obreiro for realizar vai ser mérito de quem treinou e quem ensinou esse obreiro. Então, não tenha inveja dos obreiros que você prepara, das pessoas que você insere dentro do ministério e começam a se destacar, às vezes se destacam até mais do que você. Não tenha inveja delas, não tente pará-las, não tente derrubá-las, mas se alegre, porque tudo isso é fruto do seu trabalho. Chegou a hora de você receber o seu fruto e você não está recebendo, porque não está tendo sabedoria. Versículo de número 7 diz assim: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Deus não nos deu o espírito de medo. O medo, ele mata o dom. O medo mata o chamado. O medo mata o ministério. E o antídoto para esse medo foi dado por Deus. Qual é o antídoto? Poder, amor e inteligência. Isso vai reavivar o dom. Versículo de número 8. Lembra-te que Jesus Cristo é da descendência de Davi e ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. E Paulo vai começar a falar aqui sobre algumas coisas que aconteceu com ele. Versículo 9, ele fala assim: porque sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então, sabe o que eu entendo aqui, irmão? Eu entendo algo muito profundo aqui. Nós não temos que ter vergonha de nossa liderança quando alguma circunstância toca a vida da nossa liderança. Nós não temos que ter vergonha da nossa liderança. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz, e Paulo vai começar a falar aqui, lembra de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Paulo não tinha vergonha de Jesus. Aí você deve estar pensando, vergonha de Jesus? Exato. A cruz, ela era para malfeitores. A cruz era para ladrões. A cruz era uma morte vergonhosa. Quem morria na cruz era maldito. Mas Paulo está falando para Timóteo assim, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos. Ele está falando assim, ele passou pela cruz, mas ele ressuscitou. E Paulo está falando assim, eu não tenho vergonha de falar de Cristo por causa da cruz. Mas eu tenho alegria de falar porque ele ressuscitou. Então, não se envergonhe se a tua liderança ou se os seus líderes estão passando pela cruz, estão passando por um momento difícil, um momento de dificuldade ou um momento de vergonha. Se anime, se exalte, adore a Deus por causa disso, porque é uma preparação de Deus na vida dele. Os homens e as mulheres
que têm as posições mais elevadas no ministério são os que mais passam por provações. Sabe por quê? Porque Deus não quer que ensinemos as pessoas teorias. Deus quer que transmitimos experiências. Então os seus líderes vão passar por diversos tipos de dificuldades, por diversos tipos de lutas diferentes na sua vida, porque eles precisam ter experiência para tratar e cuidar da sua igreja. Então, se alegre, não se envergonhe do que o seu líder está aprendendo. Versículo 9, ele vai falar da autenticidade do nosso chamado, que o nosso chamado, ele vem dos tempos eternos. O nosso ministério vem antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, Deus nos capacitou, Ele já nos conhecia, sabia das nossas limitações, mas Ele também reconhece as nossas qualidades. E o nosso chamado foi dado por Deus. O nosso ministério foi dado por Deus. Ele nos chamou com santa vocação. Fomos chamados, fomos vocacionados por Ele. O dom foi dado por Ele. E assim como o chamado também vem dele. Nosso chamado não é baseado nas nossas melhores obras. Deus não nos escolheu por nossas qualidades. Não nos vocacionou por causa da nossa posição financeira. E não nos chamou por causa da nossa aparência. Então Paulo vai começar a falar a respeito disso. Ele fala aqui, eu sofro prisões, sou tratado como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos de Deus, para que eles também conheçam a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Deus nos chamou conforme a virtude da sua vontade, da sua graça. Ele não te chamou porque você é bonito, rico, porque tem uma posição social elevada, porque fala bem. Ele simplesmente te chamou, e não foi por causa das suas qualidades. Ele derramou sobre você a sua graça e te transformou em ministro do Evangelho. Te transformou em obreiro da casa de Deus. O que éramos nós antes da graça? Quem éramos nós antes de conhecer a Jesus? Ele derramou sobre nós a sua graça. Não éramos merecedores. Antes que o mundo fosse o que ele virou, ou antes que o mundo fosse formado, ele já tinha nos escolhido, já tinha liberado sobre nós a sua graça. Antes que você estivesse no ventre da sua mãe, ele já havia liberado sobre você a graça dele. A graça é a maior virtude que tem no Novo Testamento. E essa graça está sobre a nossa vida. A graça da salvação, a graça da proclamação do Evangelho, a graça da presença do Espírito Santo em nossas vidas. A graça foi liberada para nós, então aproveite essa graça, irmão. Aproveite essa graça. Siga o conselho de Paulo no versículo 1 desse capítulo, que ele fala assim: fortifica-te na graça, fortifica-te nessa graça, se encha do Espírito, pregue o Evangelho, trabalhe a sua salvação. E ele continua falando, palavra fiel é essa, que se morremos com ele, também viveremos com ele, conforme a virtude da graça que ele nos constituiu pregadores, doutores, apóstolos, e os ministérios foram dados para a igreja, para nós, através da graça dele. E só existe um jeito de retribuirmos isso a ele, é usando o nosso dom com excelência. O nosso dever é transmitir essa luz, é vivermos essa luz e transmitir essa luz. Versículo 12: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Quando negamos, ele não nos poupa.
E a negação dele é grave. Porque quem nega a Cristo também será negado por ele. Lucas capítulo 12, versículo 9 fala a respeito disso. Quando que nós negamos ele? Quando que nós tomamos atitudes que não condizem com a sua palavra? Quando nós fazemos isso, nós estamos negando ele. Quando nós tomamos atitudes contrárias à palavra de Deus dentro do nosso trabalho, no dia a dia, ou quando estamos sozinhos, ou até mesmo dentro da nossa casa, quando fazemos isso, estamos negando ele. Estamos negando a graça que nos foi dada, negando a sua palavra. Quando mentimos, quando queremos derrubar ou defraudar outras pessoas, quando vamos contra a sua palavra, estamos negando ele. E todos que negam a Cristo também serão negados por ele. E a negação dele é grave, porque se ele nos negar, nós não temos direito à salvação. Versículo de número 13, para encerrar. Se formos infiéis, ele permanece fiel. O fato, isso aqui é algo muito interessante, o fato de Deus ser fiel na sua promessa não quer dizer que ele não se preocupe com a nossa fidelidade. Ele cumprirá a sua promessa em nós, mesmo se formos infiéis. Mas a nossa infidelidade nos levará à perdição. Mateus capítulo de número 7, versículo 23. Olha o que diz esse texto aqui. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, a fidelidade de Deus em manter a promessa que Ele te fez um dia, e Ele te usar você, usar o seu dom, não quer dizer que você está com a sua salvação garantida. Salvação e dom não andam juntos. Ser usado por Deus não é sinal da sua aprovação. Dom não é sinal de aprovação de Deus. Olha o que diz esse contexto. Olha o versículo 22, fala assim, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? É uma pergunta. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Sabe o que é maravilha? É uma coisa que vai além do dom de cura. É a pessoa não ter o braço e o camarada ir lá e orar e o braço nascer. Olha a resposta de Jesus para ele: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, a fidelidade dele na nossa vida não quer dizer que ele não se preocupe com a nossa infidelidade. Ele se preocupa com a nossa infidelidade, sim. E se formos infiéis a ele, o nosso destino será a morte eterna. O nosso julgamento não será o tribunal de Cristo, será o juiz do trono branco para a condenação eterna. Então tome cuidado você que é obreiro. Não procure só o dom, procure a aprovação de Deus também. E como que eu vou ter a aprovação de Deus? Sendo fiel a Ele. Sendo fiel à sã doutrina, sendo fiel a tudo aquilo que Ele me ensina na palavra dele. Isso vai gerar aprovação de Deus na minha vida. E o meu trabalho vai me gerar uma recompensa. Então, essa é a nossa primeira aula. A próxima aula dessa série de vídeos vai ser a mensagem do obreiro. Então, hoje você aprendeu sobre a luta do obreiro, sobre o caminho, o trajeto do obreiro. Você aprendeu que o obreiro tem que ter a paciência do mestre, tem que trabalhar como um lavrador, tem que lutar como um soldado, mas tem que ter legitimidade nos seus caminhos, tem que ser fiel a Deus. Não adianta nada fazer todas essas obras e não ser fiel a Ele. Então todas essas obras vão ser
em vão. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a divulgar essa grande obra que estamos fazendo. Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.